nesse momento uma enquete perguntando se na sua cidade tem fios soltos e pendurados nas ruas, pode até ser que alguém diga, não, na minha não, mas é bem difícil, né? A gente vê bastante pelo nosso estado, não é exclusividade de um ou outro município, é um problema realmente crônico e perigoso. Essas imagens que você vê, ó, são de pessoas que foram atingidas. Ela estava de moto e foi atingida ali no pescoço por um desses fios. Vamos chamar então o João Vitor Brum, que traz mais detalhes para a gente, porque lá em Maringá o Procon se ancorou na lei para multar a Copel, né? Conta mais para a gente, João. Foi exatamente isso, Cláudia, depois de um trabalho que vem sendo feito pelo Procon de notificar a Copel para remoção de fios soltos pela cidade ao longo do ano passado inteiro. Foram feitas 518 solicitações do Procon à Copel para esse tipo de remoção. 11 dessas solicitações não foram atendidas dentro do prazo estipulado pelo Procon e por isso agora essas multas sendo aplicadas. São 11 multas, cada uma no valor de R$ 94 mil, então chegando a um total de R$ 1.034 mil. Ainda há espaço para que a Copel possa recorrer dessas multas que foram aplicadas, mas a expectativa do Procon é que não tenha nenhuma explicação que vá fazer com que a Copel não pague por tudo isso. A Cláudia estava falando sobre uma imagem de uma moça que ficou com o pescoço bem machucado por causa de um acidente envolvendo uma fiação solta. Essa moça se acidentou aqui em Maringá em outubro do ano passado. Ela estava saindo de casa, ela trabalhava como diarista, estava indo em uma moto por aplicativo para um trabalho. Na rua da casa dela, em frente a uma igreja, ela ficou presa porque a moto tinha a parte da garupa um pouco mais alta. Então ela ficou acima, com a cabeça acima do condutor, do motociclista. No momento então que eles estavam passando, ela ficou com o pescoço preso nessa fiação, levou um tombo ali, ficou bem machucada, recebeu atendimento médico, tem agora essa cicatriz que ela vai levar para o resto da vida no pescoço, exatamente por causa dessa imprudência. Mesmo depois do acidente dela, nós fomos até o local onde ela se acidentou e a fiação continuava toda nesse local. Isso foi em outubro. Pouco depois, já no início de dezembro, um homem morreu também aqui em Maringá em um acidente. Ele estava perto do trabalho, passando de moto, quando também ficou enroscado em uma fiação. Ele foi jogado ali no chão por alguns metros, foi arrastado também. Infelizmente, esse homem morreu ainda no local. O caso está sendo investigado. Tentam entender de quem é a responsabilidade por essa situação que aconteceu. Por isso, então, o Procon tem intensificado esse trabalho de cobrança, principalmente da Copel, porque, de acordo com a legislação nacional, a responsabilidade por esse tipo de fiação é das concessionárias de energia. No caso aqui do Paraná, a Copel. E aí as concessionárias alugam esses espaços para as operadoras de telefonia e também de dados. E essas operadoras que a gente vê aí instalando novas fiações diariamente, removendo também, assim como a Copel. Só que muitas fiações ficam em excesso. Algumas caem, algumas ficam jogadas no meio da rua. E é exatamente por isso que o Procon aqui de Maringá tem intensificado esse trabalho junto à Copel. Tinha dado também um prazo de 30 dias no fim do ano passado para que a Copel apresentasse um cronograma para resolver a situação. Esse cronograma foi apresentado agora, tem 16 quadrantes da cidade que foram definidos para que até outubro tudo isso seja feito. Eu conversei ontem com a coordenadora do Procon aqui de Maringá, a coronel Aldilene, que agora a gente ouve a fala dela sobre como que vai ser esse trabalho e também como que tem sido essa fiscalização com relação à fiação. Vamos ouvir. É um trabalho contínuo, não é uma coisa só para o cronograma de 8 meses, né? Mas ela vai ter que ser isso, vai ter que ser contínuo, porque as operadoras vão lá, instalam novamente e deixa, infelizmente, de forma irresponsável, o excesso de fio e muitas vezes dá a impressão que é deliberado, colocando em risco a vida da população. Então, nós estaremos cobrando isso continuamente. É um trabalho simultâneo. Isso também não significa que não terão que verificar as denúncias. Chegando as denúncias, independente de estar ou não dentro do cronograma, o quadrante ser diferente daqueles que estariam fazendo a supervisão, eles terão que nos atender em razão da urgência e da emergência. Então, eles vão ter que trabalhar os quadrantes e mais as denúncias que nós viermos a receber nesse período.
É um trabalho contínuo exatamente porque essas trocas de fiações são constantes. As pessoas se mudam, fazem uma nova instalação, então esses fios continuam ali a mais do que deveriam. Nós entramos em contato com a Copel para entender também o posicionamento da empresa com relação a essas multas aplicadas. A Copel informou que tem cumprido o cronograma acordado e atendido às solicitações encaminhadas pelo PROCON aqui da cidade. A empresa também diz que aguarda uma resposta do PROCON sobre uma reunião que teria sido proposta com a participação de empresas de telefonia e também de dados que são responsáveis pela regularização da fiação e correta utilização dos postes. A Copel também diz que fez um levantamento que aponta que 13% dos postes aqui de Maringá tem alguma irregularidade técnica na ocupação das operadoras. Claro que esse tipo de ocupação que tem que ser conferida pela Copel para que depois, então, o trabalho seja regularizado. Para vocês terem ideia do que significa esse número, tem uma estimativa de 54 mil postes instalados aqui em Maringá. 13% deles com algum tipo de problema representam 6.700 postes com excesso de fios, com fiação caída, com algum tipo de problema. E a Copel finalizou a nota dela dizendo que na primeira fase dos trabalhos dentro do cronograma estabelecido, essa primeira fase que começou nessa semana, já foram 28 operadoras notificadas por alguma irregularidade. É uma situação muito grave, como o pessoal falou no estúdio no início, em todo o estado, mas não só no estado, em todo o Brasil. Nós vemos isso, mas é algo que tem que ser olhado com muito cuidado, porque senão acontecem acidentes como esses dois que a gente teve aqui em Maringá nos últimos meses. Volto com vocês. Falamos tanto sobre justiça, né? Mas nem sempre ela acontece no tempo certo. Sabe aquele motorista que estava bêbado, atropelou e matou uma idosa em Cruzeiro do Oeste? Falamos desse caso, inclusive, ontem aqui no Bom